Signo de Sagitário. Espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos fazer a sua leitura aqui e ver o que a espiritualidade tem a dizer na energia de vocês. Concentre as suas energias, emane suas questões e vamos para a sua leitura. Signo de Sagitário. O que a espiritualidade tem reservado às pessoas regidas pelo signo de Sagitário. Vamos ver aqui. Duas. Espera só mais um pouquinho. Essa semana cheia, essa semana boa. Tanta coisa, gente, que eu tava até esquecendo. Perdão, só um segundo. Esse segundo foi longo, mas poucas e poucas coisas. Carta do 4 de ouros. Carta do 2 de espadas. As energias já começaram mais ou menos, né? Vou começar com esse 4 de ouros. 4 de ouros, signo de Sagitário. Plano da matéria. Algumas pessoas aqui podem estar com algum receio, com algum medo em relação à segurança financeira, à própria saúde também. Por isso podem estar tentando guardar, né? Vamos colocar assim, segurar o máximo possível algo. Até mesmo por não saberem ao certo o que aguarda vocês logo à frente. Outras pessoas aqui podem estar simplesmente com medo também de querer ver uma verdade ou de tomar algum tipo de decisão necessária. Não está sendo racional o suficiente para entender a necessidade de decidir por alguma coisa. O medo de uma decisão, o receio de uma decisão, e acaba ficando imóvel. Vocês pode estar espelhado, tá, gente? Pode ser alguém voltado na energia de vocês. Mas de certo aqui há um medo, não só de enxergar, de querer ver uma situação, mas de tomar uma decisão em relação a ela. Medo de julgamentos. Medo do que pode estar vindo no depois. Outras pessoas podem estar com medo de decidir por algo que traz uma transformação num todo. E com isso também pode gerar diversos julgamentos alheios. Outros podem estar com medo em relação aos seus méritos, aos seus merecimentos, com receio, com apego a algumas situações que não trazem essa libertação. Outros também não querem enxergar uma transformação e a necessidade de um julgamento assim mais justo. Vamos colocar dessa forma. Carta da Imperatriz.
Carta da Imperatriz, a intuitiva, a geradora de oportunidades, aquela que cria e cocria. A Imperatriz. Alguém nesta energia, algumas pessoas podem estar gestando já uma vida, outros estão nesse sentido, só que de ideia, planejamento futuro. Um dos motivos deste medo, deste receio, é tão somente por causa disso. Estão segurando algo de valor que estão gerando, estão nutrindo e não decidindo por algo simplesmente por este medo de certos julgamentos. É como se aqui muitos de vocês não tivessem conseguido ser, né, vocês mesmos, mais autênticos. E isso acaba trazendo um desconforto em relação às suas próprias decisões e em relação também àquilo que você merece. Não é o caso de todos aqui não, tá, gente? Mas é o que está apontando aqui. Outros também não querem decidir e não querem ver algo em relação a uma imperatriz. Também há uma oportunidade, há algo que está sendo gerado. É como se estivesse fazendo vista grossa. Mas tudo isso com base no 4 de ouros, nesse medo da perda, de perder situações de valores, situações que literalmente te prendem cada vez mais a essa matéria. As de copas. Oportunidades de recomeço. Oportunidades emocionais de criar, de expandir, de equilibrar. Mas enquanto houver o medo de um início, ou até mesmo de um recomeço, enquanto houver um apego também neste sentido de recomeçar algo, dificilmente as coisas vão caminhar, dificilmente as coisas vão andar. Porque vocês se prendem a algo que, independente do que seja, para vocês tem muito valor. E isso pode acabar atrapalhando os inícios ou os recomeços de vocês em relações emocionais. Nem sempre vai ser a tendência amorosa na vida de vocês. Nem sempre. Mas traz isso em questão aqui. E acaba trazendo um não movimento para iniciar algo. Para dar vida também a algo. Em relação aos novos inícios, nós temos um 8 de ouros. Essa oportunidade emocional de iniciar um novo caminho traz aprimoramentos, traz melhorias para muitos de vocês. Mas enquanto negligenciarem e não decidirem ou não estiverem olhando para as melhorias necessárias que precisam fazer em si, fica difícil vocês conseguirem alguma coisa. Uma situação que veio aqui em relação ao que eu já disse antes. Alguém na energia está com medo de decidir algo por conta do julgamento de uma pessoa que pode ser até mais velha, pode ser uma mãe, algum parente na energia da imperatriz. Então ela acaba não decidindo tomar uma posição, ter um posicionamento por conta do julgamento de uma pessoa aqui. E isso acaba imputando o quê? Na perca de novos inícios e de melhorias da sua própria vida. Coisas que não tem nada a ver com o entorno, mas sim com você. Cinco de espadas. O peso na consciência, o desapontamento por tomar decisões que não foram viáveis e o peso maior por ver qualquer outra situação ao longo se saindo melhor. É o que a imagem representa aqui.
O que o 5 de espadas fala para você é que, independente das suas decepções e do que você tem passado, depois de muita reflexão, óbvio que o 4 de espadas faz isso com você, o 5 só diz o seguinte: arregaça as mangas, continue sua caminhada, porque o que aconteceu não vai mudar sua vida por um completo, a não ser que você entregue os pontos. Caso contrário, a sua vida vai continuar. E num outro momento você pode prosperar. Algumas pessoas têm medo das melhorias, têm receio das melhorias, têm receio de coisas que vêm num salavanco só, vamos botar assim. Carta do julgamento, 5 de espadas. Algumas pessoas podem estar se sentindo desse jeito, se julgando a pior pessoa do mundo e com peso na consciência em relação a algo e uma atitude tomada. Mas também na linha de baixo, os novos inícios, para vocês que estão aí ainda em cima do muro, ele traz melhorias em relação a essas decepções que você teve. E tão somente quando você adentra num novo caminho, quando você busca essas melhorias, até mesmo em cima de tudo isso que você passou, você não se abala, não se abate. Simplesmente arregaça as mangas e vai fazer acontecer. Você aqui, ó, rota da fortuna, você traz uma mudança. Você vira o jogo. E aquilo que poderia ser um pesar na consciência, um desapontamento, torna-se alegria no final. Outros aqui, por negligenciarem a mudança e as melhorias, estão decepcionados com as próprias mudanças que trouxe para a vida. É como se aqui tivessem duas situações. Cada um vai ter um ponto de vista do mesmo assunto. Só que um vai ver as coisas de maneira negativa, o outro vai ver as coisas de maneira como uma oportunidade. Quem olhou da pior forma para a mesma situação vai colher o desapontamento por estar vendo o outro numa energia mais expansiva e fazendo acontecer. Por que isso acontece? Enquanto nós não entendermos que tudo é questão de vibração e sentimento, tudo é questão do ponto de vista da própria vida. Se você está aqui, ó, no seu 5 de espadas e se deixa bater, obviamente você vai colher o quê? O seu 5 de espadas. Você vai se abater cada vez mais, você vai se decepcionar cada vez mais. Agora, tem aquelas pessoas que passam pelo 5 de espadas, joia, teve o seu momento ali de reflexão, de desapontamento, e logo em seguida se reergueu. Logo em seguida se reergueu. E isso vai fazer com que você que conseguiu se reerguer mesmo com muito medo de algo, mesmo sem saber o que seria do depois, cara, você vai colher aqui uma nova oportunidade, um recomeço, e você vai trazer para aqui, ó, a melhoria que você tanto procurava. Tanto estava sentindo, tanto queria. Tudo isso porque não deixou os julgamentos alheios tirar você do seu foco. Não deu importância se iria decepcionar uma pessoa ou outra. A vida é única para todo mundo. E o pior de tudo, aqueles que decidiram, estão decidindo por não se movimentar, não importa em qual direção seja, tá, gente? Não importa o assunto, estão ali, num 2 de espadas, segurando a própria venda dos olhos. Cada vez mais, por tomar esse tipo de decisão, atrai o seu 5 de espadas e, por consequência, atrai o seu 7 de espadas, suas ilusões, as suas mentiras, as suas próprias trapaças. Se atrapalha todinho. E atrapalha a própria vida. E, com certeza, vai julgar como se qualquer outra pessoa estivesse querendo o seu mal, mas muito pelo contrário. É a sua vibração, são as suas decisões e as suas emoções. A consciência pesa, a memória pesa. Por que eu digo isso?
Nas duas imagens nós temos os corvos. No 2 de espadas, o corvo está tentando pelo menos te ajudar, mas você não está se ajudando. O corvo é as suas memórias, a sua inteligência. Está tentando resgatar você de algo que está te prendendo. E no 5 de espadas ele está no seu ombro, enquanto o resto está voando. E ele está falando com você. Faça diferente. Faça diferente. Reveja suas memórias. Reveja tudo o que você fez. Mas, enquanto um não movimento reina, uma não decisão reina, a decepção aumenta cada vez mais. E a tendência é entrar em reinos de mentira, de ilusão, de perdas, porque você perde os seus novos começos, você perde as suas mudanças, você perde suas oportunidades. Carta da Morte. Ou a Carta do Renascimento, vai depender do ponto de vista e da sua necessidade. Algumas pessoas aqui, pelo que eu posso ver, pelo que eu estou sentindo, tenho medo de decidir dar um passo em direção a uma finalização, em direção a uma transformação, a um renascimento. Por estarem apegados a estruturas, a valores, a coisas que não vão trazer nenhum tipo de evolução, coisas que, se você seguir a sequência do 4 de ouros para o 5, vai te levar para uma escassez, para uma falta enorme. Então, enquanto você está apegado a algo que vai te levar para uma escassez, você vai negligenciar a sua transformação, o seu momento de mudança. E isso se torna um ciclo infinito. Carta do Eremita. Não quer ver as melhorias porque não quer enfrentar o período de isolamento, o período de reflexão, um período onde a autoanálise, a busca pela sabedoria é solitária e dolorida, porque você tem que reconhecer as suas falhas, você tem que reconhecer que você não é somente um ser humano qualquer. Você tem que reconhecer os seus valores. Em contraponto, o jogo mesmo fala para você sair dessa zona de falta de movimentação e ir em busca de aprimorar os seus valores e os seus entendimentos. Para que você não só venha evoluir, mas para que você venha também mudar a sua volta, o seu contexto e as coisas que estão acontecendo. Para algumas outras situações aqui, está chegando o fim de um isolamento consciente, está chegando o fim de um período de solitude e de busca. Está chegando o fim desse entendimento do que estava travando seus caminhos, do que estava te amarrando em uma situação, seja um trabalho, seja pessoas, não importa, seja até o seu mental. O fim da observação está chegando e você agora tem que entender aquilo que trava os seus movimentos, aquilo que traz uma paralisia mental e não deixa você também ter a sua criatividade. Olhar no espelho e ver as suas amarras pode ser dolorido. Mas enquanto você não se sentir merecedor da transformação e vibrar nessa energia de decepção, você vai continuar com uma grande estagnação mental. Você vai continuar paralisando as suas melhorias por conta dos seus medos. O medo de melhorar traz uma paralisia mental.
O apego a uma matéria deixa você num estado imóvel. E não culpe o seu entorno ou qualquer outra pessoa pela sua própria paralisia. Não culpe. Pela falta de mudança, falta de perspectiva. É o seu ponto de vista. É a sua vida. É a sua cocriação. Temos aqui, nessa energia da Imperatriz, alguém que se desapontou dentro de uma situação e preferiu a solitude. Preferiu buscar a sua verdade, se autoconhecer melhor. Para você que seguiu por este caminho, depois de algumas situações que podem ter sido desafiadoras, você fez o melhor pelo seu próprio caminho. Porque a carta do eremita ela traz uma grande recompensa no final, que é o seu crescimento. Não só pessoal, físico, mas também mental e espiritual. 3 de copas. Se muitos aqui estavam querendo ou estavam esperando comemorar por algo, é necessário passar pela finalização da solitude, pelo entender. O fim de um entendimento a respeito do que paralisava as suas alegrias, o seu motivo de estar feliz. Pelo lado bom da história aqui, ao se libertar de um receio, de uma decisão, ao se sentir merecedor, merecedora, de estar gerando algo, de estar criando uma nova oportunidade até mesmo para si, buscando melhorar e aprimorar as suas questões mentais, mudando a sua vida após um final de ciclo, um final de elevação, você traz um entendimento daquilo que paralisava as suas comemorações. Aquilo que muitas das vezes era sua própria mente fazendo com você mesmo. Era sua própria mente te sabotando, te iludindo, roubando de você suas próprias alegrias. A sua mente fazia com que você não se movimentasse, não decidisse por algo, trazendo em consequência um desapontamento por ver outras pessoas, um outro grupo comemorando e você ali se sentindo aprisionado, aprisionada numa questão, seja lá o que foi, mas tão somente por culpa da sua mente. Você mesmo fez o próprio trabalho que qualquer outra pessoa teria a dificuldade de fazer. Paralisar a si mesmo por conta de uma não decisão, de uma não lembrança e de uma não ação. No oculto, no plano mental, na psique de vocês, nós temos aqui 8, 12, 13, 14 e 15, a carta do diabo. Algumas pessoas aqui, não vai ser todos, por conta da carta do diabo, teve sim uma influência de energia densa. Uma influência de energia. Ah, mas por que não seria uma energia densa, Vinícius? É somente energia. Depende de como você vai manipular. Depende de qual finalidade você vai dar para essa energia, porque energia é somente energia. Então aqui, nessa questão aqui, você mesmo pode ter sabotado o seu campo energético, trazendo uma automanipulação e um grande arrependimento pelas próprias paralisias. Você se auto-sabotou
Porque a carta do diabo traz esse sabotamento por conta do ego, por conta dos vícios, por conta de desejos excessivos. Você mesmo se paralisou e tão somente paralisou toda a sua mentalidade, toda a sua clareza. E por consequência, na matéria, trouxe uma grande dificuldade. 4 de ouros, 8 de ouros, o 12, o dependurado. Trouxe um grande sacrifício para a sua vida material. Trouxe um pesar. É como se você estivesse sempre correndo atrás, sempre buscando, sempre guardando e nunca estivesse dando certo. O quanto mais tenta reter, menos você tem. Porque teve medo de buscar, teve medo de melhorar. Na vida emocional, independente se vai ser família, relacionamento, nós temos um 4 de copas. Apesar da oportunidade de recomeçar ou iniciar um novo caminho, em busca daquilo que vai trazer felicidade, muitos se encontram insatisfeitos e desapontados com a vida que tem hoje. E não podem culpar o tempo, não podem culpar a espiritualidade, não podem culpar ninguém, a não ser vocês mesmos. Então vocês já são alguém. A única culpa é de vocês. E por deixarem ser influenciados, às vezes por uma voz esquisita que surge na sua mente, que não é a voz que te guia sempre. Por ter dado ouvidos até mesmo a alguém que pode estar na energia dessa imperatriz aqui, que é uma pessoa mais velha, que impõe, que quer ter a razão de tudo. Deu ouvidos a terceiros e ao julgamento de terceiros. Deu mais valor ao que o outro estava falando do que o que você realmente queria conscientemente e mentalmente falando. Então, se emocionalmente vocês andam desapontados, se dentro das relações de vocês estão desapontados, então somente foi a procura de vocês. E de mais ninguém. Arcanos maiores, julgamento, imperatriz, roda da fortuna, a morte, o eremita. Sinta-se merecedor, sinta-se merecedora de recriar, de ir em busca daquilo que vocês desejam, ir em busca de uma mudança, de uma transformação e de uma elevação em relação à sabedoria. A partir daí, tudo que vocês vão conquistar vai passar pela decisão de vocês. 3 de paus. Vai passar pelo eu posso fazer e eu vou dar esse passo à frente. Eu não vou mais ficar só olhando o mar e esperando um sinal. Não, vocês vão dar esse passo à frente. Vocês vão fazer por onde, vocês vão fazer acontecer. Quando isso acontecer, vocês vão se sentir merecedores de buscar cada vez mais a melhoria e a transformação. E vocês vão acabar finalizando um ciclo ruim na vida de vocês. Vamos ver o que os ciganos têm a dizer para vocês do signo de Sagitário. Tchau. Salve o cigano Vladimir, salve o cigano Esmeralda. Já caiu uma carta aqui, né? Signo de Sagitário. Tchau. Signo de Sagitário. Já caiu 2. Quando do deck é foice. 2. Não é à toa que vocês vão descobrir algo, vocês precisariam descobrir algo. Carta da consulente, carta do naipe de espadas, carta do chicote no fundo. Fala de vocês tomando uma decisão com mais clareza, vocês tendo a certeza de iniciar um movimento, mentalmente falando aqui. E vocês estão indo justamente em busca de uma verdade,
Uma verdade que estava ali, ó, no 8, no caixão, escondida. Vocês estão abrindo livros. Algo que para vocês aqui, no 10 de ouros, tem muito valor e vocês não estavam enxergando. E aqui vocês estão indo em busca disso. Seja dentro das relações ou seja mesmo dentro da vida de vocês, em relação ao profissional e pessoal. Por que eu digo isso? Para algumas pessoas vocês vão receber, vocês vão descobrir algo, vocês vão ir em busca, seja estudando, seja fazendo prova, seja lá o que for, de um crescimento. O urso traz esse crescimento, traz alguém também de status, podendo até mesmo ser um patrão de vocês, ou vocês apresentando algo que fosse justificável a ponto de trazer um crescimento na própria vida. Mas em contraparte, o urso, dependendo da sua situação, vai trazer um controle. Vocês aqui tinham que descobrir algo a respeito do que estava travando a felicidade de vocês. E aqui vocês indo em busca dessa descoberta, vocês vão ver que tinha um alguém aqui, na energia do urso, na energia da inveja, do apego excessivo, dos conflitos, porque nós temos um 9 de paus aqui, e um 6, que é a carta das nuvens. Alguém possessivo na própria vida de vocês, mesmo sendo um parente qualquer ou até mesmo um amigo. Energias que atrapalhavam vocês de descobrir o real valor das coisas e daquilo que vocês gostariam. Pessoas que poderiam estar manipulando através da energia densa do diabo situações a ponto de esconder de vocês aqui nos livros segredos que, ó, é de muito valor para vocês. Muito, não é pouco não. Pessoas que no lado bom do urso se fazem de bons amigos, de fiel, de protetor, aliado e por aí vai. Pessoas que no fim só estavam aqui, ó, querendo ocultar de você, muitas das vezes, o seu próprio destino, o seu próprio caminho, a sua própria felicidade. Você vai descobrir verdades sobre uma pessoa e o real valor desta pessoa. No fundo do deck nós temos aqui a foice, nós temos aqui no oculto a carta do caixão. Quando vocês descobrirem, é fato que vai haver uma finalização. É fato que essa energia vai ser cortada, vai ser podada, vai ser, ó, jogada abaixo. Porque vocês aqui, pelo que os ciganos estão dizendo, tem tudo para ir atrás daquilo que realmente tem valor para vocês. Mesmo que custe uma luta, mesmo que custe deixar para trás. Eu falei que era 9, perdão, aqui é um 10, o 9 é na raposa. Deixar para trás um desgaste e uma mochila pesada. Esta é a mensagem da espiritualidade para vocês do signo de Sagitário. Espero ter trazido aqui com bastante clareza, apesar de ter começado meio confuso, e eu percebi isso. Mas ao fim foi desenrolando bem as coisas. Só o adendo. Aprimore suas questões que muitas das vezes fazem vocês botar a mão na consciência e sentir como se fosse um arrependimento de algo. Trabalhe essa questão mental de vocês de não dar ouvidos àquela voz que tenta te aprisionar numa energia baixa, numa vibração mais baixa. Digo isso porque a cada vez que você der ouvidos a esta voz, menos você vai conquistar, menos você vai progredir na sua vida. E essa voz nem sempre vai estar só na sua cabeça, vai ser alguém muito próximo de você na energia da carta do urso, te direcionando a um caminho que não é seu. Abra os seus olhos, veja bem e filtre aquilo que você está ouvindo. Meu muito obrigado a você que chegou até o final e até uma próxima leitura. Tchau, tchau, meu povo!